11 9 50 50 50 90 que enviaremos o link. Um exército que só cresce. Seja um soldado. Exército de Oração. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar. Com palavras de amor e fé, estamos juntos aqui. Vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Bênçãos do dia, com o deputado federal Cezinha de Madureira. A palavra de Deus em Mateus 14, 22 nos diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Essa passagem nos mostra que, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes diante de uma multidão, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para a outra margem, enquanto ele subiria ao monte para orar. Enquanto os discípulos faziam travessia, levantou-se uma grande tempestade. Não é porque Jesus não estava no barco que ele não estava no controle da situação. Ele aparece logo em seguida e dá uma ordem para que o vento se acalmasse, levando os discípulos a saírem do mar revolto e desfrutarem de uma grande bonança. Hoje você pode estar enfrentando uma grande tempestade na sua vida. Você olha para um lado, para o outro lado, para frente, para trás e não encontra saída. Eu quero dizer que a saída está dentro de você, porque Jesus está com você. Coloque a sua vida na mão do Senhor Jesus e Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Creia nisso. Um abraço. Deus te abençoe. Deputado federal Cezinha de Madureira. Um homem de fé. Mais FM 71, bom dia! Mais FM em todo lugar, em casa ou no carro, é só sintonizar. A alegria está no ar. Essa rádio é demais! Mais News. Seu tempo de ser informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Agora, na Mais FM. Mais News. Olá, muito bom dia para você que ouve a Mais FM em qualquer lugar do mundo pelo site maisfm1029.com.br e aplicativo Mais FM 102.9, disponível para o sistema Android e iPhone. Manhã de sexta-feira, 6 de junho de 2025. Começamos mais um dia com muita informação para você. Atenção para os destaques desta edição. A gasolina mais barata vai limitar a inflação com o aumento das contas de luz. Economia brasileira avança com alta na indústria. Governo quer mix de medidas estruturais e pontuais para compensar IOF. Hoje termina o prazo para inscrições do Enem 2025. E a Anvisa determina a apreensão de lotes de medicamentos falsificados. E eu quero agora, 7h03, dar muito bom dia para você e pedir aos nossos ouvintes a participação de todos os dias aí, ajudando a gente aqui a fazer o Mais News mais atual em tempo real, trazendo pra gente as informações do trânsito, com a participação de vocês, mandando o áudio de vocês. Como é que está o seu percurso? Como é que está o caminho que você está fazendo? Você está na estrada? Está no bairro? Está em qual cidade? Conta aqui pra gente, participa aqui com a gente, mandando no nosso WhatsApp a sua mensagem de voz pro nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 50 50 90. Conto com a sua participação. Eu sou a Kátia Muniz e o Mais News está no ar. Mais News. Economia.
A produção industrial registra a segunda alta consecutiva em abril, ainda que em ritmo mais moderado em relação a março. Indicadores antecedentes, como o aumento no fluxo de veículos pesado nas rodovias e a elevação das importações de bens intermediários, sugerem continuidade da recuperação da atividade industrial. Apesar do risco de correções estatísticas que possam limitar parte do ganho, nossa estimativa aponta para uma alta marginal de 0,1% na comparação mensal com o ajuste sazonal. A expectativa é de que o índice registre deflação mais intensa do que a verificada no IGP-10 e no IGPM do mês, influenciado não apenas pelo recuo dos preços de grãos como milho e arroz, mas também por uma correção mais significativa nas cotações do Ministério, ou melhor, do minério de ferro, que vem acumulando perdas sucessivas nos últimos dias. Além da retração nos preços no atacado, espera-se uma desaceleração adicional nos preços ao consumidor, em linha com o comportamento registrado nos demais índices. Agora, 7h05, muito bom dia para você que segue sintonizado a Mais FM 102,9. Este é o Mais News, com informações do Brasil e do mundo para você. E a redução de 5,6% do preço da gasolina para as distribuidoras chegará em breve ao bolso dos motoristas. A determinação tem potencial para aliviar a inflação deste mês, que será impactada pelo aumento das contas de energia elétrica. A Petrobras reduziu o preço da gasolina. Com a definição, a estatal calcula que o preço da gasolina foi reduzido em 22 centavos desde dezembro de 2022. A estimativa da Petrobras aponta para um corte de 12 centavos no valor da gasolina nos postos. Com base nos dados mais recentes da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o repasse efetivo fará o preço médio do litro do combustível cair de R$ 6,27 para R$ 6,15. E o mercado financeiro ainda discute sobre o IOF, que no final do mês de maio foi marcado pelo debate em torno do decreto apresentado pelo governo federal. A medida foi proposta como uma alternativa para aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas. O economista Paulo Oliveira fala sobre o imposto que, mais uma vez, cai na nossa conta. E tem preocupado muitos brasileiros é o orçamento do governo. Esse governo prometeu que ele iria gastar menos do que arrecada, só que não consegue. E a única maneira de aumentar a arrecadação é criar novos impostos. Imposto sobre Operação Financeira, IOF. Esse imposto veio para cobrir o rombo do governo. E, em vez de gastar menos, ele está aumentando a arrecadação com o nosso dinheiro. Há uma reação natural da sociedade contra isso e o Congresso está lá discutindo se vai ou não vai aprovar a medida. O governo vai dizer que ela é indispensável, urgente, mas, no final das contas, ele vai ter que transigir. O que significa isso? Que ou o governo gasta menos do que ganha, ou seja, reduz custos, ou você vai ter que pagar mais um imposto. E a nossa resistência é justamente para não aumentar a carga fiscal. Um IOF, ele destrói a competitividade da cadeia inteira da economia. Então, colocou o IOF no crédito, isso vai custar mais na empresa e mais no produto final. Isso gera, no final, a inflação. Um IOF de câmbio diminui a eficiência dos mecanismos de comércio exterior. Então, nunca é bom aumentar impostos. Não concorde. Se você quiser mais dicas e informações sobre economia, o meu Instagram é @paulo, meu nome é Paulo Oliveira, Instagram po.liveira. Tá aí, então, as informações. E ainda sobre o IOF, o governo federal deseja viabilizar um mix de medidas estruturais e pontuais como alternativa ao pacote de elevação. Um pacote alternativo foi discutido entre membros do Executivo e do Legislativo no Palácio da Alvorada. Após a reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a divulgação das medidas ocorrerá após validação com lideranças parlamentares no domingo. A equipe econômica vê, neste momento, uma janela para avançar uma medida estrutural, mas pondera que este tipo de ação tem impacto limitado no curto prazo. A receita do IOF já consta no orçamento e a gestão federal precisa compensar em 2025 qualquer eventual recuo.
Ajudaria o governo no fôlego de curto prazo, por exemplo, o pagamento de dividendos adicionais pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, já havia confirmado no final de maio que os dividendos a serem pagos ao governo pelo BNDES e pela Caixa Econômica Federal superaram a previsão do orçamento. A estimativa é de que o pagamento adicional pelas instituições gire em torno de 10 bilhões de reais. Outra possibilidade ventilada, que engordaria o caixa do governo ainda neste ano, seria um pacotão de receitas adicionais de petróleo. Segundo fontes do governo, mais de 20 bilhões de reais devem entrar no caixa da União já em 2025. E agora, 7h09, nós vamos seguindo aqui com Mais News. E uma vez mais, eu peço a sua colaboração aqui, você que está no trânsito, que está aí, vai passear, vai viajar, está indo trabalhar. Como é que está o trânsito nesse percurso que você está fazendo? Compartilhe aqui com a gente, já eu vou colocar você ao vivo. É só você mandar a sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 50 50 90. Então vamos seguindo aqui com as nossas informações. O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira a emissão de títulos em dólares no mercado internacional. O vencimento será em 2030, ou seja, o benchmark é de 5 anos. O Tesouro também abrirá o atual título de 10 anos. Ainda segundo o Tesouro, o objetivo da operação é dar continuidade à estratégia de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, promovendo referência para o setor corporativo e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. A operação será liderada pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, atingiu 806,3 milhões de reais de financiamento evitados a produtores rurais que tinham propriedades com indícios de desmatamento ilegal. O MEP Biomas monitora os biomas brasileiros via satélite e tem parceria com o BNDES desde 2023. O educador financeiro Danilo Silva traz mais detalhes. Olá, ouvintes da Rádio Mais FM. É isso aí, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é responsável por investir não só no agronegócio, mas em diversos setores da economia, como o próprio nome diz, para o desenvolvimento econômico do país, recusou aí 806 milhões de reais em créditos para o agronegócio, porque, de acordo com uma parceria que o BNDES tem com a MAP Biomas, esses produtores que solicitaram esses créditos são donos de terras que tiveram um índice de desmatamento elevado, né? E desmatamento irregular, né? Bom, é óbvio que a gente precisa olhar para a questão ambiental, é óbvio que a gente precisa cuidar da questão ambiental. O problema aqui são os critérios que são levados em conta no momento de se julgar e de analisar quem deve ou não receber recursos para cuidar ali do desenvolvimento do seu negócio e para que o BNDES exerça de fato a sua função, que é ajudar no desenvolvimento econômico do país, né? De acordo com a notícia, foram cerca de R$1 milhão por dia de solicitação negada pelo BNDES, porque os donos das terras tiveram aí, de acordo com a MAP Biomas, né, um índice de desmatamento irregular elevado. É claro, né, como eu disse, a gente precisa sim ficar de olho nessa questão, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma notícia como essa, porque muitas vezes o julgador, a pessoa que está olhando e sendo ali, servindo como decisor, pode estar com um certo viés e isso pode atrapalhar no desenvolvimento do Brasil. Todos nós sabemos que o agronegócio não tem passado momentos fáceis, com o preço das commodities lá embaixo, custo elevado de produção, e quando não tem esse socorro por parte de um banco que foi criado para ajudar no desenvolvimento e exclusivamente nesses momentos de dificuldade, aí não consegue de fato produzir, não consegue de fato melhorar a sua produção. Essa notícia demonstra que, em partes, é importante a gente ficar de olho nessa questão ambiental,
mas demonstra também o quanto que a gente tem que tomar cuidado com os critérios que nós estamos levando em consideração no momento de conceder crédito, principalmente para o agronegócio, que é a locomotiva do nosso país. Agora, 7h13. Muito bom dia para você que sintoniza Mais FM 102,9. Este é o Mais News, com informações do Brasil e do mundo para você. E uma vez mais, antes de nós seguirmos aqui com as notícias, eu peço a sua colaboração, mandando a sua mensagem de voz, falando para a gente aqui, compartilhando com os demais ouvintes, como está o seu percurso, como é que está o trânsito nesse caminho que você está fazendo. Conta aqui para a gente no 11 9 50 50 50 90. Mais News. Variedades. E se encerra hoje, às 23h59, no horário de Brasília, o prazo para a inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2025. Todos os interessados em fazer o exame devem se inscrever exclusivamente na página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela aplicação do exame. O Ministério da Educação, o MEC, tem alertado pelas redes sociais que qualquer outra plataforma ou canal não autorizado que simule o site de inscrição configura tentativa de fraude. Pela primeira vez, os estudantes do terceiro ano do ensino médio em escola pública têm sua inscrição pré-preenchida automaticamente. Para garantir a participação nesta edição, basta o aluno atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição. O objetivo é estimular a participação deste público no Enem e facilitar o processo de inscrição. Na edição de 2025, o Enem voltará a ser uma opção para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência aos candidatos com mais de 18 anos que não terminaram essa etapa dos estudos. Seguindo com as informações, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, alerta para o golpe envolvendo falsas vagas em programas fictícios de agentes da educação. E o Ministério da Educação, o MEC, vem a público esclarecer que as informações divulgadas no site são fraudulentas. A página em questão não possui qualquer vínculo com o governo federal, o MEC ou o FNDE. E não há processo seletivo oficial em andamento com as características ali descritas. Então, fique esperto, o FNDE reforça que quaisquer informações sobre concursos públicos ou processos seletivos, eles são divulgados exclusivamente pelos canais oficiais do governo federal. Se você tem alguma dúvida, nós orientamos que vocês, cidadãos, consultem o www.gov.br/MEC e também o www.gov.br/FNDE. 7h16, muito bom dia. Vamos seguindo então aqui com mais informações. O Ministério da Educação, o MEC, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, publicou que autoriza a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, como contrapartida não financeira em termos de compromissos firmados com o FNDE. A medida representa um avanço na gestão dos recursos da educação ao permitir que estados, municípios e o Distrito Federal apliquem parte dos recursos da Fundeb em obras e serviços de engenharia voltados à educação básica pública, respeitando as exigências legais e constitucionais. Com a nova norma, os entes federativos ganham mais flexibilidade para investir em projetos educacionais. Ao permitir o uso do Fundeb como contrapartida não financeira, a medida facilita o acesso a programas e investimentos do FNDE, o que pode resultar em mais escolas, reformas, ampliações e melhorias estruturais em todo o país. A utilização dos recursos será permitida na forma de contrapartida não financeira, desde que os recursos estejam vinculados estritamente ao objeto pactuado, sejam respeitados os percentuais mínimos de aplicação previstos na Constituição, tais como a parcela mínima de 70% destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, os pagamentos aos fornecedores sejam feitos diretamente da conta única e específica do Fundeb após a comprovação da entrega e da execução dos objetos contratados e a execução de despesas que ela observe a legislação vigente. Vamos seguindo agora, 7h18. O Brasil enfrenta um desafio persistente na área da educação.
29% da população entre 15 e 64 anos é considerada analfabeta funcional, conforme dados recentes do indicador de alfabetismo funcional divulgados no início do ano. O índice mostra que o país não evoluiu desde o último apontamento, em 2018. Ou seja, quase um terço da população não consegue compreender plenamente textos simples ou realizar operações matemáticas bases, o que impacta diretamente a inserção social e profissional. Com a missão de corrigir a rota da educação no Brasil, está sob debate em Brasília o novo Plano Nacional de Educação, PNE, que deve vigorar durante os próximos 10 anos. Para o especialista em Mind Lab, é o momento-chave para se discutir a implementação das competências socioeconômicas no planejamento, como forma também de contribuir para o atingimento das metas estabelecidas. Outro aspecto importante é a formação de professores. Para que o desenvolvimento socioemocional seja eficaz, é essencial que os educadores estejam preparados para lidar com essas dimensões em sala de aula. E o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a inteligência artificial será capaz de corrigir provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em relação à plataforma de estudos para a prova, o ministro disse que ela permitirá que os estudantes tirem dúvidas, corrijam exercícios e façam perguntas. Camilo destacou, porém, que a atual principal preocupação do MEC é preparar a sociedade para a nova realidade em que as tecnologias estão inseridas. Ele defende a criação de um modelo de cidadania digital que possibilite o uso responsável das novas ferramentas. O ministro também enfatizou o compromisso do MEC em capacitar os professores para esse novo cenário. A intenção, segundo ele, é ampliar a formação dos docentes por meio de cursos já disponíveis que promovem o letramento digital e os preparam para lidar com as novas tecnologias. O governo de São Paulo adotou na última semana uma inteligência artificial para corrigir o dever de casa dos alunos da rede estadual. O mecanismo está funcionando atualmente como um projeto piloto, atuando em 5% das tarefas dos estudantes do 8º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio de língua portuguesa, matemática, ciências, química, física, geografia e história, o que corresponde a cerca de 4 a 5 milhões de questões dissertativas num mês. No estado, os alunos utilizam uma plataforma para fazer deveres de casa chamado Tarefa SP. Apenas no início deste ano letivo, quase 95 milhões de questões já foram resolvidas pelos estudantes. Todas as lições são baseadas nas aulas e no currículo paulista. Cada conjunto de questões deve ser liberado após a aula daquele assunto específico ser ministrada pelos docentes na rede pública. São nesses deveres que a inteligência artificial corrige as questões discursivas que não valem nota. Agora, 7h21, vou fazer um pequeno intervalo, mas antes da gente sair para o intervalo, eu vou uma vez mais convidar você, nosso ouvinte aqui do Mais News, a colaborar aqui com a gente, trazendo as suas informações do trânsito em tempo real aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 50 50 90. Conte aqui para a gente como é que está o seu percurso, como é que está o seu caminho neste momento. Você está em alguma estrada? Você está pela cidade, pelos bairros? Que cidade que você está falando? Conta aqui para a gente, tá bom? Ah, e lembrando... Você que ainda não sabe, o Mais News, ele é transmitido ao vivo aqui pela Mais FM, pelos nossos canais nas redes sociais. O nosso Instagram e o nosso YouTube. E o endereço é o @MaisFM 102.9, ok? Agora 7h22, aquele intervalinho e eu volto já, não saia daí. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar, com palavras de amor e fé. Estamos juntos aqui, vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Você
Você já conhece a Rádio Mais FM? Uma rádio completa com 24 horas de programação, debates, mais feminina, exército de oração e muito mais. Você sabia que você pode se tornar um ouvinte da rádio também pelo nosso site? Veja como é fácil. Você vai digitar no navegador do seu celular ou do seu computador maisfm1029.com.br. E você pode ficar por dentro de toda a nossa programação através das nossas redes sociais. O nosso Instagram e o nosso YouTube é Mais FM 102.9. São mais de 330 municípios, milhares de vidas alcançadas. Todos os dias recebemos testemunhos daquilo que Deus tem feito. Você já conheceu a Rádio Mais FM? Já sintonizou hoje? Eu já sintonizei. Agora falta você. 102,9. Essa rádio é demais! Chegou a hora de São Paulo ouvir mais. Ligue o rádio, aumente o volume e sintonize na Mais FM 102.9. Uma programação especial preparada para abençoar você e a sua casa. Quer mais louvor? Quer mais adoração? Quer mais alegria? Quer mais notícia? Quer mais debate? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Um novo conceito de rádio. Faça parte do Exército de Oração. Junte-se a nós nessa missão de fé e intercessão. É muito simples. Primeiro, acesse nosso site maisfm1029.com.br. Depois, clique no ícone Aliste-se no Exército de Oração. Aí, finalmente, preencha seu cadastro e comece a orar conosco. Faça parte. Mais FM 102.9, digo 102.9. Todos os dias, a partir das 11 horas da noite, temos o nosso exército de oração, através da vida do nosso bispo Samuel Ferreira, o homem que Deus levantou com o propósito de alcançar vidas e te levar mais próximo de Deus. Eu faço parte desse exército. E você? Eu sou a pastora Antônia Nunes, coordenadora da CIB do Maranhão e faço parte do Exército de Oração. Olá, eu sou Daniela, sou daqui de São Paulo e eu faço parte do Exército de Oração. Eu sou a Nicole, sou de São Paulo e faço parte do Exército de Oração. Olá, meus queridos, eu sou o pastor Samuel J. Marques, eu sou da cidade de Itapevi e eu faço parte do Exército de Oração. A paz do Senhor, eu sou o pastor Charninho de São Paulo e também faço parte do Exército de Oração. Participe você também. Aqui é o pastor Daniel Malafaia, da Adebrais Santa Bárbara do Oeste. Eu faço parte do Exército de Oração. Eu sou o pastor José Ferraz, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade de Cacoal, Rondônia. Eu faço parte desse Exército de Oração. Eu sou o Cauã, de São Paulo, e faço parte do Exército de Oração. Eu sou a pastora Cida Moura, presidente do estado do Acre, e eu faço parte do Exército de Oração. Mais News, sua manhã com muito mais informação. Tá aí agora, 7h26, já estamos de volta com o Mais News, com muita informação do Brasil e do mundo para você. Seguindo então. Mais News. Direto ao ponto. E a nova rodada de pesquisas de opinião coloca o governo no limite do patamar mínimo de popularidade para o projeto de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação de 40% é tida como um piso abaixo do qual o próprio Lula ficaria inclinado a desistir em 2026. O cientista político Danúzio Neto comenta sobre o assunto. Bom dia, ouvintes da Mais FM, quem vos fala é Danúzio Neto e vamos comentar as pesquisas que indicam uma popularidade em queda do Lula. Esse cenário, ele não acontece por acaso, afinal de contas o Lula se elegeu prometendo picanha na mesa do brasileiro, prometeu pobre nos aeroportos, viagens para Disney, viagens para a Europa, e o que a gente está observando na verdade é uma inflação crescente, taxas de juros crescentes também, cada vez maiores e mais impostos, mais censura, um cenário totalmente diferente do que foi prometido durante as eleições. O brasileiro ele tem de conviver com o crime organizado, cidadãos de bem são mortos durante seu dia a dia quando tem o celular roubado. Isso daí Lula tinha falado durante a eleição, falou lá atrás, né? Que às vezes a pessoa rouba só por causa de uma cervejinha, mas o brasileiro vê no dia a dia que esses roubos às vezes são acompanhados de morte.
como aconteceu no Parque do Povo, em São Paulo. Recentemente tivemos em São Paulo também o caso de um brasileiro que estava na sua casa, um bairro rico de São Paulo, e foi assassinado. Teve joias roubadas, dinheiro roubado e foi morto com um tiro na nuca dentro do seu próprio imóvel. Enquanto uma cabeleireira foi presa durante 2 anos, ainda sem julgamento, a gente viu o MC declaradamente ex-traficante, segundo a polícia, envolvido com o crime organizado e que se declarou ao ser preso, ele mesmo se declarou com afinidades com o Comando Vermelho. Essa pessoa aí passou na cadeia, 2, 3, 4 dias, não deu uma semana. Enquanto isso, a cabeleireira, como eu falei, ela ficou 2 anos na cadeia, longe de seus filhos, longe da sua família, porque tinha escrito com batom na estátua lá da Praça dos Três Poderes, perdeu mané, uma frase dita pelo próprio presidente do Supremo em outra ocasião, o Luiz Roberto Barroso. Enquanto a população sofre com a inflação, com um cenário desanimador da segurança pública, um cenário macroeconômico que não traz esperança alguma, no meio de toda essa confusão, parece não haver uma luz no fim do túnel, parece não haver uma saída, parece não haver uma esperança. Obviamente, num cenário catastrófico desse, a única coisa que poderia acontecer é a popularidade cada vez menor do presidente da República. Agora, 7h30, um bom dia para você que está aqui na nossa sintonia. 102,9 Mais FM, aqui no Mais News. As notícias que fazem a diferença e o trânsito atualizado para você chegar ao seu destino com segurança e tranquilidade. Mais News. E temos virada no tempo, pois é, hoje está mais friozinho, né? Os termômetros prometem registrar quedas nos próximos dias devido à rápida passagem de uma frente fria pelo litoral do estado de São Paulo. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, teremos pancadas de chuva em pontos isolados. A previsão é de máxima de 19 graus e mínima de 12. Em algumas outras regiões, como por exemplo em Bauru, a mínima prevista hoje é de 18 graus com máxima de 27. Campinas, a mínima varia entre 16 com máxima de 23. Vale do Paraíba, mínimas de 15 com máxima de 25. No litoral norte, de 17 a 23 graus. E na Baixada Santíssima, as temperaturas vão variar entre 18 e 23 graus. E nós já temos aqui a participação dos nossos ouvintes que estão trazendo informações em tempo real pelo nosso WhatsApp do trânsito. Vamos conferir. Graça e paz, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Iniciei pelo caminho 63 da Anhanguera. Acessei também a Magalhães de Teixeira, sentido Bandeirantes. Estou aqui sentido aeroporto de Campinas, tudo tranquilo, o trânsito fluindo bem. Mais FM, informação, oração e boas canção. Muito obrigado. Aqui quem te fala é o Joel Chacal, o seu irmão em Cristo Jesus. Até mais. Bom dia, Kátia. Bom dia aos ouvintes da Mais FM. Aqui é o Vilton falando da rodovia da Anhanguera. Do quilômetro 54 ao 62 estão uma lentidão. Muito obrigado e bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia, Kátia. Pai do Senhor. Kátia, Dom Gabriel, sentido Itupeva, Cabriúva, está parada, trânsito bem parado. E sentido a Jundiaí, a Dom Gabriel, tem um acidente com um caminhão e 2 carros. Então o fluxo está bem intenso hoje aqui na Dom Gabriel, em Jundiaí. Cláudia de Jundiaí. Um ótimo dia a todos. Tá aí, bom dia, então... Kátia. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Aqui é Ademir Cunha, professor de hockey em futebol. Futebol 60 a mais, indo para Cajamar, quilômetro 47. Trânsito, né? Trânsito tranquilo, fluindo bem. E Deus é fiel. A paz do Senhor Jesus, Kátia, ouvintes da Rádio Mais FM. Pastor Marcos, quem vos fala. Estou aqui na Dom Gabriel. Trânsito bem lento mesmo. Mas sextou, hoje é sexta-feira. Que Deus abençoe o nosso dia e seja um dia de muito proveito, em nome de Jesus.
Tá aí, então, essas foram algumas das informações aí acerca do trânsito com a participação dos nossos ouvintes. E você também pode fazer o mesmo, basta você também enviar a sua mensagem de voz aqui para o nosso canal do WhatsApp, que é o 11 9 50 50 50 90. E também quero lembrar que hoje aqui em São Paulo está valendo rodízio para os carros com placas finais 9 e 0. E o Ministério dos Transportes apresentou nesta quarta-feira a nova política de conectividade para as rodovias federais. O objetivo é otimizar o acesso à internet e ao sinal de celular nas estradas, aumentando a segurança dos motoristas. O sinal de celular é importante para proteger os usuários em emergências, permitindo acionar socorro rápido, evitar áreas de risco e receber alertas em tempo real. Foi aberta uma consulta pública para a nova política. A proposta ficará disponível por 15 dias na plataforma Participa Mais Brasil, onde cidadãos podem enviar sugestões e esclarecer dúvidas. Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes, destaca a importância da medida. Com a conectividade, um acidente, por exemplo, que aconteça, a gente consegue comunicar com muita rapidez as equipes de socorro. Viviane Essa, secretária nacional de transporte rodoviário, explica que a iniciativa será implementada gradativamente em todas as rodovias, com foco nas consideradas mais perigosas. Nós vamos priorizar as rodovias com maior volume de tráfego e também as que têm maior sinistralidade, que significa maior número de acidentes. Segundo dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, de dezembro de 2024, dos 122 mil quilômetros de rodovias federais concedidas e não concedidas, pouco mais de 60 mil contam com cobertura 4G. A prioridade do governo é expandir esse acesso para além das áreas próximas às grandes cidades. Agora, 7h35. Vamos mudando aqui de assunto no Mais News. Mais News. Ciência e tecnologia. E numa pesquisa sobre o uso de IA, a inteligência artificial, no mundo, 55% dos brasileiros entrevistados disseram ter aumentado a receita da empresa graças ao uso da inteligência artificial. E 71% constataram um aumento da eficiência, qualidade e inovação no trabalho. Essa pesquisa foi conduzida pela Universidade de Melbourne e divulgada pela KPMG. A pesquisa mostra que o país é competitivo frente a muitos países no treinamento e na alfabetização em IA. Dentre os brasileiros entrevistados, 54% dizem ainda não ter usado a IA para realizar uma tarefa ao invés de aprender a fazê-la. Para 46% dos respondentes brasileiros, a preocupação é ficar desatualizado caso não use a inteligência artificial e 47% afirmaram que não conseguiriam concluir o trabalho sem a ajuda da inteligência artificial. O especialista em tecnologia da informação, Gilberto Rocha, fala sobre o assunto. A pesquisa divulgada pela KPMG mostra que o Brasil e outros países de economia emergente estão nas posições de destaque no uso da IA, enquanto os de economia mais avançada estão em posições posteriores. O uso de IA em países de economia emergentes, como o Brasil, de fato tem se mostrado bastante eficiente na questão da produtividade, possibilitando talvez a estes se aproximarem mais dos países de economia avançada. Para quem tem acompanhado o desenvolvimento de IA para setores produtivos, muito provavelmente tem se deparado com uma infinidade de ferramentas e aplicações que quase substituem o ser humano. Mais recentemente, ouvimos sobre a Vel, uma IA da Google que possibilita produzir vídeos de até 1 minuto baseado numa narração escrita que o usuário passa para ela. Claro que as produções feitas pela IA em qualquer área ainda carecem de aperfeiçoamentos na qualidade, precisando da supervisão humana. Mas um dos grandes atrativos talvez seja mesmo a velocidade com que os resultados são obtidos quando comparados com a via tradicional. O brasileiro não pensa duas vezes em tirar vantagem disso. Mas um outro dado na pesquisa também chama a atenção e deve servir como ponto de reflexão. A pesquisa afirma que 54% dos entrevistados usaram a IA para realizar uma tarefa, ao invés de aprender a fazê-la. Se é verdade que o uso da calculadora fez com que muitos desaprendessem a tabuada, não seria igualmente tão real
que o mau uso da IA poderia fazer com que o ser humano desaprendesse a pensar? Se profissionais qualificados já estão preocupados com a tomada de suas posições por uma IA, que dirá aqueles que já não souberem fazer mais nada? A IA pode se mostrar um remédio ou um veneno. Certamente que o uso sábio dela conferirá grandes vantagens ao seu utilizador, mas a dependência dela poderá trazer consequências indesejadas mais adiante. Fica aí então a reflexão, agora às 7h39. Vamos seguindo então com mais news, com informações para você. A Microsoft, CrowdStrike, Palo Alto Networks e Google anunciaram uma iniciativa conjunta para criar um glossário público que padronizará nomes usados para identificar grupos hacker patrocinados por governos e outros cybercriminosos. Outras empresas e o governo dos Estados Unidos estão na mira para somar forças com o objetivo de diminuir a confusão gerada pela proliferação de apelidos não oficiais que dificultam a identificação dessas ameaças. A iniciativa pretende facilitar a cooperação entre empresas de segurança, órgãos governamentais e demais atores do setor, fortalecendo a capacidade coletiva de resposta e defesa contra ataques cibernéticos. Apesar do entusiasmo, especialistas ressaltam que o impacto real da iniciativa dependerá da adesão ampla e da disposição do setor em compartilhar informações. Tradicionalmente, empresas de segurança cibernéticas criam nomes codificados para grupos hackers, já que a atribuição exata dos ataques a um país ou organização pode ser difícil e é preciso descrever quem você está enfrentando. Vamos seguindo então, a Meta anunciou a assinatura de um contrato de compra de energia elétrica com a Constellation Energy, responsável pela operação da usina nuclear Clinton, localizada em Illinois. O acordo terá a duração de 20 anos e começará a vigorar a partir de meados de 2027, quando termina um subsídio estadual que atualmente mantém a competitividade da planta, segundo a Bloomberg. O compromisso da Meta reflete a necessidade crescente das empresas de tecnologia por fontes de energia estáveis e sustentáveis para alimentar seus centros de dados, especialmente diante do aumento da demanda causada pela inteligência artificial. A energia nuclear é considerada estratégica por oferecer fornecimento contínuo e não gerar emissões de gases que agravam o aquecimento global. A companhia está avaliando a proposta para o desenvolvimento de até 4 gigawatts em novas usinas nucleares, mirando operações previstas para a década de 2030. Enquanto isso, o contrato com a Clinton assegura o fornecimento imediato, permitindo que a Constellation planeje a expansão da usina e a permanência da energia nuclear na matriz energética regional. Agora, 7h41, uma vez mais, vamos lá pedir a sua participação aqui com a gente, trazendo aí as informações do trânsito. Como é que está o seu caminho? Conta aqui pra gente, compartilha com os nossos demais ouvintes. Como é que está o percurso que você está fazendo? Tem trânsito? Tá fluindo bem? Conta aqui pra gente, já já eu coloco vocês aqui no ar ao vivo. Agora, 7h41, então vamos seguindo com um novo assunto. Mais News. Saúde e bem-estar. O Veracruz Hospital, em Campinas, acaba de lançar o Programa de Saúde Pulmonar, iniciativa voltada à promoção da saúde respiratória, prevenção de doenças graves e diagnóstico precoce, com o suporte de uma equipe multidisciplinar. O objetivo é melhorar os desfechos clínicos dos pacientes e incentivar hábitos de uma vida mais saudável. O programa atende pacientes de todas as faixas etárias, jovens, adultos e idosos, com atenção especial àqueles expostos a fatores de risco, como tabagismo, poluição e histórico familiar de doenças respiratórias. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da área que atuam de forma integrada, oferecendo cuidado contínuo desde a triagem até o acompanhamento pós-tratamento. A proposta incentiva escolhas que fortalecem os pulmões, melhoram a respiração e aumentam a vitalidade no dia a dia. O programa também contempla um sistema robusto de rastreamento do câncer de pulmão, que pode ser iniciado tanto em consultas ambulatoriais quanto em atendimentos de emergência. Tabagistas ativos com histórico prolongado acima de 30 anos são encaminhados para avaliação clínica como pneumologistas e realização de exames de imagem como tomografia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, entre 2023 e 2025, o Brasil deve registrar cerca de 32.560 novos casos de câncer de pulmão por ano.
o que representa um risco estimado de 15,06 casos a cada 100 mil habitantes. Projeções indicam um aumento de até 65% até 2040. Globalmente, é o câncer mais comum entre os homens e o terceiro entre as mulheres. Em termos de mortalidade, é a principal causa entre os homens e a segunda entre as mulheres. Agora 7h43, muito bom dia para você sintonizado a Mais FM 102,9. Este é o Mais News, com muita informação do Brasil e do mundo para você. E uma vez mais eu quero te lembrar que o Mais News, ele é transmitido ao vivo pelas redes sociais aqui da Mais FM, para você que está aí disponível para assistir. Você pode acessar tanto o nosso canal no YouTube quanto no Instagram. O endereço é o @maisfm102.9. E vamos seguindo então, com a evolução da síndrome respiratória aguda grave no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde, SESA, tem adotado uma série de medidas para reforçar a proteção. Abertura de 58 novos leitos, recomendações direcionadas para as escolas públicas e particulares e campanha diária pela vacinação em parceria com as prefeituras. Além disso, medidas simples podem ajudar a reduzir a transmissão da doença, a exemplo da pandemia de Covid-19. A Secretaria de Saúde recomenda uma série de hábitos simples que são eficazes e que vão além do chamado cuidado hospitalar, incentivando a prática de etiqueta respiratória. Então, algumas dicas aqui para você. Higienizar as mãos com frequência, lavar as mãos é uma prática simples e eficaz para a prevenção. Usar lenços descartáveis, manter a higiene do nariz utilizando lenços descartáveis é uma outra prática que ajuda a evitar a dispersão do vírus e também é muito simples. Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar. A etiqueta respiratória, né? Que se consolidou, melhor dizendo, durante a pandemia de Covid-19. Ela continua valendo e continua sendo uma das medidas mais importantes. Evitar tocar os olhos, o nariz e boca. As mãos entram em contato com várias superfícies ao longo do dia, então é melhor evitar esses locais. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Itens como talheres, pratos, copos e garrafas devem ser exclusivos. Cultivar hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada, a ingestão regular de líquidos, isso tudo fortalece o sistema imunológico. Manter a imunização em dia, a vacinação contínua é a estratégia mais eficaz no controle dos vírus respiratórios, prevenindo casos graves e de óbitos. E manter as boas práticas mesmo após o período de maior circulação dos vírus respiratórios. Isso deve ser seguido como parte de uma rotina do dia a dia, virar um hábito, evitando a propagação dos vírus, mesmo em ambientes mais movimentados. 7h46, vamos seguindo aqui com o Mais News. E eu tenho agora mais uma participação aqui de ouvinte trazendo informações em tempo real do trânsito. Vamos conferir. Bom dia, Kátia. Uma sexta-feira abençoada para você e todos os ouvintes. Aqui quem vos fala é o Robson, da cidade de Jundiaí. Mas nesse momento, indo no sentido de Itapetininga, rodovia Castelo Branco, trânsito fluindo normalmente. Muita neblina. Para quem vai pegar essa região, muita neblina. Tá aí então, ó, grandemente as informações aí da região de Jundiaí. E você também pode fazer o mesmo, mandando você também a sua mensagem de voz aqui para o nosso WhatsApp, falando como é que está o seu percurso, por onde que você está, que cidade você está falando. Manda aqui no nosso WhatsApp para a gente compartilhar com os demais ouvintes. O 11 9 50 50 50 90, estou aguardando aí a sua mensagem, né? Então vamos seguindo, 7h47. Em 2024, o Brasil bateu recorde histórico de transplantes realizados no Sistema Único de Saúde, o SUS, com mais de 30 mil procedimentos, um crescimento de 18% em relação a 22. Esse resultado faz parte do balanço apresentado pelo Ministério da Saúde. Na ocasião, a pasta anunciou ainda uma série de medidas que visam modernizar o Sistema Nacional de Transplantes, tornando-o cada vez mais eficiente e seguro. Entre elas estão a oferta da prova cruzada virtual para a rede pública de saúde de todo o país e a reorganização das regiões, dentre as quais os órgãos são alocados. Ambas vão contribuir para que haja mais agilidade na distribuição dos órgãos, além de avanços como a oferta inédita de transplante de intestino delgado e multivisceral no SUS e o uso de membrana amniótica para tratar queimaduras. A pasta também anunciou o novo programa de qualidade em doação
para o transplante, o PRODOT, que vai capacitar os profissionais de saúde no acolhimento dos familiares, o que poderá reduzir a negativa de autorização, aumentando o número de doações. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a apreensão de lotes de medicamentos falsificados. O lote do medicamento Rybelsus não é fabricado pela empresa Novo Nordisk, tratando-se então, portanto, de uma falsificação. Rybelsus é um medicamento oral para tratamento de adultos com diabetes tipo 2, contendo o princípio ativo semaglutida. O comprimido é usado para controle dos níveis de açúcar no sangue sem a necessidade de injeções diárias. Outra falsificação identificada pela agência reguladora é o do medicamento Ofev. São cápsulas que contêm o princípio ativo nintedanib. São indicadas para tratamentos e retardo da progressão de fibrose pulmonar idiopática e da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica, também conhecida como esclerodermia. A Anvisa orienta que a população e os profissionais de saúde somente adquiram medicamentos em estabelecimentos devidamente regularizados, sempre na embalagem dentro da caixa e mediante a emissão da nota fiscal. E vamos seguindo então, 7h49, um ótimo dia para vocês. Vamos aqui com uma nova informação. A Amazônia está em destaque no cenário internacional com a participação da Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia na Amazon Week 2025, que acontece de 2 a 13 de junho em Berlim. E a vice-presidente da associação, Priscila Almeida, está participando do evento e também traz detalhes. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Meu nome é Priscila Almeida, sou vice-presidente da ASSOBIO, Associação de Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia, e vim falar para vocês sobre a nossa participação na Semana da Amazônia, que aconteceu em Paris, Bruxelas e Berlim. Foi uma oportunidade incrível de mostrar para o mundo o que a gente faz aqui na Amazônia e, mais do que isso, mostrar que dá sim para gerar renda com desenvolvimento sem derrubar a floresta. A sociobioeconomia é isso, valorizar os produtos da floresta e o conhecimento das comunidades tradicionais, criar negócios sustentáveis, inovadores e de alta agregação de valor que ajudam a preservar a biodiversidade e melhorar a vida das pessoas. E levar essa mensagem para 3 grandes capitais europeias foi um passo gigante. A gente conseguiu apresentar experiências reais, produtos que vêm direto da floresta, com qualidade, responsabilidade e muita história. Também abrimos o espaço para novas parcerias, novos mercados, novas conexões que fortalecem ainda mais quem produz com respeito à natureza e respeitando seus povos. Esta foi lá não só muito importante para mostrar o que estamos fazendo, mas para dizer em alto e bom som: a Amazônia tem solução sim, e ela passa pela floresta em pé e pelas mãos de quem vive nela. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que apoiaram nessa missão. Seguimos firmes, levando a força da sociobioeconomia cada vez mais longe. Um grande abraço. E a identidade gastronômica de dezenas de destinos de inverno será traduzida por meio da realização do 3º Festival Gastronômico Folha Sabores da Montanha. 5 regiões localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro serão representadas no evento, que começa no próximo dia 18 de junho e prossegue até 27 de julho com o apoio do Hora Campinas. O festival objetiva a valorização da diversidade gastronômica das regiões envolvidas, com destaque para os restaurantes e similares que incorporam em suas produções culinárias elementos encontrados na própria natureza, mantendo suas tradições e características peculiares. 7h52, dia 10/6, acontece a primeira edição da Feira de Estudante em Pequim, China, promovida pelo Instituto Confúcio da Unesp, em parceria com a ESPM. O evento contará com a participação de 15 instituições de ensino chinesas, divididas em 7 universidades, 7 escolas de ensino médio e o Chinese Testing International. O diretor adjunto de planejamento do Instituto Confúcio da Unesp, Tiago Fernandes, traz mais detalhes. Bom dia, ouvintes da Mais FM.
No próximo dia 10 de junho, terça-feira, São Paulo vai receber a primeira edição da Feira Educacional Estude na China, Escolha Pequim. É um evento gratuito que vai acontecer das 10 da manhã às 4 da tarde no campus da ESPM, lá na Vila Mariana. A feira é promovida pelo Instituto Confúcio na Unesp, em parceria com a ESPM, e vai contar com a presença de 15 instituições chinesas das mais renovadas, entre universidades e escolas de ensino médio. O objetivo do evento é apresentar oportunidades reais de estudo na China, desde o ensino médio até o doutorado, com foco em programas de intercâmbio, graduação, mestrado e até cursos de verão e inverno. Cada instituição vai ter um stand com especialistas ali prontos para tirar dúvidas sobre cursos, bolsas, acomodações, vistos e até plano de carreira internacional. Tudo isso pensado para quem quer estudar fora, mesmo que ainda não fale mandarim. O evento começa às 10 da manhã e fica até às 16 horas. Se você tem interesse em estudar no exterior, não perca essa chance. Esperamos você lá na terça, na ESPM, e lembrando que a entrada é gratuita. Agora, às 7h54, temos ainda mais uma última atualização aqui do trânsito, com a participação dos nossos ouvintes. Bom dia, Kátia. Uma sexta-feira abençoada para você e todos os ouvintes. Aqui quem vos fala é o Robson, da cidade de Jundiaí. Mas nesse momento, indo no sentido de Itapetininga, rodovia Castelo Branco, trânsito fluindo normalmente. Muita neblina, para quem vai pegar essa região, muita neblina. Deus abençoe grandemente. Tá aí então, mais algumas informações, agora 7h55. Você ouviu pela Mais FM, Mais News. Informação é poder. Continue nos acompanhando para mais notícias e análises. Até a próxima. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Mais News. Mais News. Esporte. Tive aqui um pequeno probleminha técnico, ao vivo, essas coisas, elas acontecem. Me perdoem. Agora sim, nós vamos então finalizar aqui o nosso programa com esporte. E ontem nós tivemos a estreia do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O comentarista Vitor Casati vai trazer mais detalhes. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais. Olha, o nosso destaque é a estreia do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Ontem o jogo aconteceu lá no Equador e ficou no 0-0. A partida foi válida pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil parou na organização defensiva do Equador, que conseguiu segurar a seleção e manter a segunda colocação na tabela. Pelo lado brasileiro, boa atuação do estreante Alex Ribeiro, ex-Alexandro. O zagueiro foi impecável no jogo aéreo e nos duelos, deixando uma boa impressão. Vai disputar a titularidade. Carlo Ancelotti chegou ao comando da seleção brasileira praticamente em cima da convocação. O entrosamento ainda é um desafio, mas a tendência é que a equipe evolua com o tempo, principalmente ofensivamente. O Brasil ocupa, por enquanto, a 4ª colocação nas eliminatórias, mas pode ser ultrapassado ainda nessa rodada. A Colômbia enfrenta o Peru nesta noite e, se vencer, deixa a seleção para trás na tabela. A equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a campo na próxima terça-feira, às 9h45 da noite, contra o Paraguai, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Essa é uma oportunidade com um pouquinho mais de tempo para a seleção se encaixar e embalar até a Copa do Mundo. É o que nós esperamos, né, Kátia? Tá certo, né, Vitor? Então vamos aí ficar aí de olho para ver aí, vamos dar mais uma oportunidade, porque o começo aí foi meio, né? Bom, vamos aguardar e a gente comenta, vai. Então agora sim, 7h57, nesta edição do Mais News, você ficou sabendo que a gasolina mais barata vai limitar a inflação com o aumento das contas de luz. A economia brasileira avança com alta na indústria. O governo quer um mix de medidas estruturais e pontuais para compensar o IOF. E hoje, fique esperto, termina o prazo para as inscrições do Enem 2025. E a Anvisa determina a apreensão de lotes de medicamentos falsificados.
Eu sou a Kátia Muniz, a produção jornalística aqui do Mais News é da Denise Diniz, com a coordenação geral de Ione Borges. E eu continuo com você, porque já, logo após o intervalo aqui, o encerramento do Mais News, tem o Manhã Mais, que está chegando aí com aquela seleção especialíssima de músicas para você. Portanto, não saia daí, estou encerrando aqui a nossa transmissão pelo YouTube, mas seguimos aí, conectados e sintonizados pela Mais FM no 102,9. Então não saia daí que eu volto já. Muito obrigada à participação de todos os nossos ouvintes que colaboraram aqui com a gente e mandaram as suas mensagens pelo nosso WhatsApp, trazendo as informações do trânsito em tempo real. Muito obrigada, 7h59, e vamos lá, que tem um intervalinho aí, a gente já volta. Você ouviu pela Mais FM, Mais News. Informação é poder. Continue nos acompanhando para mais notícias e análises. Até a próxima. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 3.